E se eu te disser que a Bíblia fala sobre o segredo do sucesso, você acredita? E se eu te disser que a Bíblia tem receita e personagens bíblicos sabem exatamente qual é a fórmula do sucesso, você acredita? Então segura aí, que nós vamos ouvir a vinheta e depois da vinheta você vai ouvir direitinho os pormenores, os detalhes sobre esse tema, ok? Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast Canal Mais 7 Bíblico, ok? Hoje nós temos um segredo bíblico mais 7 bíblico, que é um segredo, ok? A psicologia, cientistas, pesquisadores passaram anos para descobrir, mas a Bíblia já fala faz tempo sobre esse segredo. Ok? A Bíblia já dá dicas, apontamentos sobre esse segredo que leva ao sucesso. Ok? Então, a gente vai abordar aqui alguns pontos. Claro, nunca dá para abordar todos os pontos, mas é necessário que você tenha papel e caneta na mão para você aprender tudo. Ok? Nós vamos falar sobre persistência. Ok? Persistência é o segredo do sucesso. Ok? Se você der um Google aí agora e pesquisar sobre persistência versus sucesso, você vai ver que uma pesquisa confirma, na verdade, existe um livro chamado Pense e Enriqueça. Esse escritor, Napoleão Hill, ele passou 25 anos da vida dele fazendo uma pesquisa, entrevistando homens que obtiveram sucesso na vida. E ele chegou a uma conclusão. Qual conclusão, Rogério? Ele chegou à conclusão que o sucesso de um homem é formado por 15% de talento e 85% de persistência. Então, avalia comigo se eu tiver errado, meu irmão. Talento quase não influencia, ok? Talento quase não influencia. É muito bom você ter talento e ser talentoso. Mas se você for uma pessoa que desiste rápido, isso aqui é interessante porque para quem estuda os temperamentos humanos, sabe que existe alguns temperamentos que desistem fácil das coisas. O mais que está dentro desse perfil é o sanguíneo, ok? Isso aqui a gente pode falar um outro vídeo, um outro mindset, tá bom? Mas o sanguíneo ele tem problema de começar e terminar uma coisa, ok? Ou seja, o sanguíneo, se não tratado, ele nunca vai chegar a atingir o sucesso. Por quê? Porque ele desiste fácil das coisas. Ele desiste muito fácil das coisas. As coisas vêm e vai e ele não corre atrás, ok? Então tem esse pequeno detalhe. A Bíblia diz que Davi, ele teve a promessa de Deus que ele ia assumir o trono, mas da promessa do trono até sentar no trono, quanto tempo foi? 20 anos. Ok? Aproximadamente 20 anos. Não existe um número exato, mas 20 anos. Ok? Aproximadamente. Então, pensa comigo. E se Davi tivesse jogado tudo para o alto? Se Davi tivesse largado Deus? Se Davi tivesse blasfemado contra Deus? Meu irmão, ele não teria chegado no sucesso. Ele não teria chegado aonde Deus prometeu que ele chegaria. Ok? Então, há um detalhe interessante aqui. Qual é? Persistência. Ele não desistiu, ele permaneceu, ele continuou. E isso rendeu a ele o sucesso. Ok? Então, é necessário que você acredite que o sucesso vai chegar. Porém, quando você começar uma coisa, Salomão, lá no livro de Eclesiastes, ele fala algo tremendo. Ele diz assim, é melhor o final das coisas do que o começo delas. Porque o começo de tudo é difícil. Sim ou não? Você já começou uma empresa para ver como é que é, meu irmão, começar uma empresa? Você já começou um projeto novo, sabe? Para você ver a dureza que é esse projeto novo. Meu irmão, não é fácil. Não é fácil. Mas se você permanecer, o sucesso virá. Porque o segredo é a constância, ok? Mas existe um texto bíblico que eu quero ler com você para que a gente não venha ficar apenas nas minhas palavras, ok? Então vamos lá, para a gente conseguir entender direitinho. Está no livro de 1 Reis, no capítulo 18, no versículo 41. Acompanhe aí comigo. Anota aí, meu irmão. Pega papel, caneta. Olha o que diz. Então disse Elias a Acabe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. Aqui estava 3 anos sem chover, ok? 3 anos sem chover. E isso fez com que a seca tomasse conta do país, né? As pessoas entraram em crise,
houve grande falta de alimento, porque não havia chuva, então o que plantava não nascia. Era um negócio terrível. Preciso que você entenda isso daqui. Aí a Bíblia vai falar, continua falando. E Acabe subiu a comer e beber, mas Elias subiu ao cume do Monte Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os joelhos. Olha isso. E disse a seu servo, sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse, não há nada. Então disse ele, volta lá. Isso aconteceu por 7 vezes. Não é que ele disse lá, volta lá 7 vezes, tá? Mas algumas traduções falam que isso aconteceu por 7 vezes. Aí olha o que acontece. E sucedeu que a 7ª vez disse, eis aqui uma pequena nuvem, com a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele quem? Elias, sobe e diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeças. Ok? Então, olha isso daqui. Aí olha o primeiro. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Ok? Então, nós lemos do versículo 41 até o versículo 45. Eu quero voltar aqui para que a gente venha traçando cada um, tá? Olha o que Elias está falando antes mesmo de chover. Ele está dizendo, então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque há um ruído de abundante chuva. Na verdade, não tinha ruído de chuva ainda. Preciso que você entenda isso, ok? Não tinha ruído de chuva ainda, não até esse momento. Mas Elias acreditava que a chuva ia descer. Para isso, ele tinha que se desprender tempo, persistência. Nós vamos ler isso aqui um pouco mais à frente. Olha o que ele disse. Acabe subiu a comer e beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, ao Monte Carmelo, e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. O que está acontecendo aqui? Ele está orando para que Deus agora mande chuva sobre a terra. Ele que há 3 anos atrás disse para não chover. Ok? Não choveu. Agora ele está pedindo para Deus mandar a chuva. Tá bom? Aí ele precisa ver se o negócio está acontecendo. Ele fala assim, disse a seu servo, sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse, não há nada. Então disse ele, volta lá 7 vezes. Sabe o que a gente está aprendendo aqui? Elias mandou 1, não tinha nada. Mandou 2, não tinha nada. Mandou 3, não tinha nada. Mandou 4, não tinha nada. 5, nada. 6, nada. Na 7ª, aí ele volta com um diagnóstico. Olha o que ele diz na 7ª vez. Na 7ª vez disse, eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem. Olha, do tamanho da mão de um homem era a nuvem. Só que isso era o suficiente para Elias entender que Deus havia ouvido a oração dele. Depois de tanto tempo, preste atenção numa coisa, eu preciso falar algo aqui, eu não sou teólogo, ok? Mas eu quero te falar uma coisa. Não existe registro do tempo exato que Elias ficou orando. Pode ter sido 1 dia, pode ter sido 7 dias, tá? A Bíblia só fala que ele orava e pedia para o servo falar, vai lá e olha. Falava para o servo dele, vai lá para a banda do mar e olha, vê se tem alguma coisa acontecendo. Ele voltava e falava, não tem nada, até a 7ª vez. Na 7ª vez ele volta e fala, tem uma nuvem subindo, uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Olha a persistência do homem de Deus no que deu, ok? E quando ele olha aquela pequena nuvem, ele fala assim, rapaz, depois da minha persistência, esse negócio vai virar, vai dar certo, vai acontecer. Você está entendendo ou não? Você está pegando ou não? Então, aí ele levanta, ele não ora mais e fala assim, vai e fala a Acabe que se ele não descer agora, ele vai ser pego pela chuva, porque uma grande tempestade vai surgir e assim acontece, ok? Então eu quero abordar aqui alguns temas com você, meu irmão, porque eu acho que é imprescindível que a gente consiga abordar esses temas aqui, tá? A primeira é a persistência. O esforço supera o talento quando o talentoso não é esforçado. Isso é uma frase que eu ouvi há muitos anos e deixa claro o objetivo maior da persistência, porque todo persistente ele se esforça. Ele tanto se esforça no trabalho físico, quanto ele se esforça mentalmente para permanecer, ok? Ele se esforça para permanecer, eu não vou largar o osso agora, eu não vou sair agora, eu vou ficar aqui, eu vou permanecer, eu não vou desistir. Foi o que Deus falou para Josué. Ele disse, Josué, esforça-te e tem de bom ânimo, porque eu vou te ajudar. Aí ele fala mais algumas instruções e pela 2ª vez ele fala, Josué, esforça-te e tem de bom ânimo, que eu vou te ajudar. Aí ele dá mais algumas instruções, dá mais algumas dicas, fala, Josué, esforça-te e tem de bom ânimo, porque eu te ajudarei. 3 vezes ele fala isso para Josué. Porque ele está dizendo, rapaz, não para, fica animado, se esforça, porque vai dar certo. Porque eu vou estar contigo. Mas você precisa entender que você precisa estar esforçado e animado.
Ok? Então a lição aqui é muito forte. Por quê? Porque a persistência, meu irmão, é responsável por 85% do teu sucesso. Ou seja, você pode ser talentoso como for. Se você não for persistente, tchau. Ok? Mas não para por aqui. O próximo ponto é a fórmula do sucesso. Qual é a fórmula do sucesso? O sucesso é formado por 15% de talento e 85% de persistência. Isso é um dado de 25 anos de pesquisa de Napoleão Hill, descrito no livro Pense e Enriqueça. Ouça esse livro, é uma dica de leitura isso aqui. Eu já estou dando uma dica de leitura para você. Leia o livro Pense e Enriqueça. É extraordinário, ok? Então, o que eu quero que você entenda, meu irmão? Dificuldade vai ter, problema você vai encontrar. A questão é, quando isso acontecer, o que você vai fazer? Desistir? Ou vai permanecer, ir atrás, vai correr atrás dos teus objetivos? Você entende o que eu quero dizer? Então, a ideia aqui, meu irmão, não para. Como eu disse, Salomão, lá no livro de Eclesiastes, ele fala o quê? Ele diz, melhor é o final das coisas do que o começo dela. O começo de tudo é difícil, crente. O começo de tudo é complicado. O começo de uma empresa, de uma família, o começo de um casamento. Só que depois que você vai amadurecendo naquilo, você vai lutando, você vai fazendo a lição de casa, vamos falar assim, você cresce e evolui. Você entende o que eu quero dizer? E para a gente finalizar, a gente vem e coloca nunca desista. O sucesso é implacável e não tolera desistidos. Sabe o que isso aqui está nos ensinando? Está dizendo o seguinte, que o sucesso não é para qualquer um, o sucesso é para os persistentes. Se você fizer uma análise, se você parar e decidir fazer uma análise, você vai ver que todo homem, toda mulher de sucesso, toda empresa de sucesso, sabe, todo projeto de sucesso tem algo em comum, o quê? Persistência. A persistência é responsável por 85% do sucesso de algo ou alguém. Você entende isso? É necessário que você entenda isso. É necessário que você aprenda, venha captar, absorver e aplicar isso. Você precisa, aqui, entenda bem, deixa eu te falar uma coisa. Existe uma neurotoxina, tá? A neurociência ensina que o nosso cérebro é capaz de gerar uma neurotoxina, que essa neurotoxina é responsável pela persistência. Eu vou apurar um pouco mais sobre isso, eu posso trazer um pouquinho mais de conteúdo nessa linha. Mas para você ter uma ideia, como é que eu faço para não desistir, Rogério? Como é que eu desenvolvo persistência? Aqui é a ciência que nos ensina. A Bíblia ensina que a persistência funciona, mas a neurociência fala de uma neurotoxina que quando nós desenvolvemos essa neurotoxina, ela gera em nós, ela desenvolve em nós a persistência. E com a persistência, a gente segue firme, objetivo, ok? Atrás do nosso alvo, atrás do nosso sonho. Você entende? Então é necessário que você aprenda isso, meu irmão. Guarde isso no seu coração. Você precisa aprender a desenvolver a persistência. Ok? Eu vou até fazer um desafio aqui. Se você deseja, se você curtiu esse vídeo, eu gostaria que você deixasse o seu comentário se você deseja que eu prepare um vídeo falando sobre a neurotoxina que gera persistência em nós, na nossa mente, ok? No nosso cérebro. Então, faça isso, coloca aqui embaixo, eu quero o vídeo sobre a neurotoxina da persistência. Ok? Ou de repente, meu irmão, você é entendido, você já sabe qual é essa neurotoxina, você já desenvolve isso, então eu gostaria que você colocasse aqui. A neurotoxina que gera persistência é X, e aí você vai colocar, e aí os outros seguidores, telespectadores também vai poder aprender, ok? Então faça isso agora. Desde já eu quero te agradecer. Ok? Quero te agradecer, quero pedir para que você nos ajude se inscrevendo nesse canal, já curte o vídeo para que o YouTube venha entregar para mais pessoas, tá bom? E se você quer nos ajudar a crescer mais rápido, vê aí como é que faz para partilhar e partilha, ok? Partilha com quem você acredita que precisa ouvir isso, ok? Já se você está nos ouvindo através das plataformas de streaming de áudio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, então eu vou pedir para você printar a tela do seu celular. Printa a tela do seu celular e posta nas suas redes sociais, no status do seu WhatsApp, dizendo: esse podcast é bênção, ok?
Você que está nos assistindo no YouTube, eu vou pedir para que você compartilhe esse vídeo com pessoas que você sabe que precisa aprender esse mindset. É um mindset que pode mudar a tua vida, ok? Que haja paz dentro do teu coração e que haja prosperidade dentro do teu lar, ok? Eu te espero aqui no próximo vídeo, se Deus quiser, ok? Tchau, tchau e até o próximo vídeo.